Parceiros, Eu Pratico Esporte TV. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. E colchões e travesseiros tropical. Olá, torcedor rubro-negro, sábado, dia 3 de julho de 2021, está começando mais um programa Marcação aqui na tela da Eu Pratico Esporte TV. Seja muito bem-vindo. Rapaziada, começando mais uma Marcação nessa noite de sábado, chovendo bastante na capital pernambucana, né? Desde ontem, muita chuva, a gente espera que essa chuva não chegue no duelo entre Sport e Palmeiras amanhã, às 4 horas da tarde, mais um dia muito especial de transmissão aqui na tela da Eu Pratico Esporte TV. Amanhã tem pré-jogo pela manhã comigo e Alessandro Matias. Tem a transmissão do jogo começando às 3h30, né, pra gente passar a escalação, os comentários iniciais. Às 4 horas tem a narração do nosso querido Elton Melo e os comentários do Alessandro Matias. E quando terminar o jogo, às 6 horas da noite, estaremos entrando aqui mais uma vez com o pós-jogo. Então é mais um dia de muita movimentação aqui na tela da Eu Pratico Esporte TV. E o Marcação, né, que agora está mudando os seus horários. Marcação agora vai ficar sendo sempre
um dia antes do jogo do Sport. Então, Sport jogou quarta-feira contra o Santos, fizemos o Marcação na terça, e hoje o Marcação nesse sábado, o Sport jogando no domingo contra a equipe do Palmeiras. Eu estou recebendo os nossos queridos, a dupla Lulu, não é o Lulu Santos, mas sim o Luan Amaral e o nosso querido Lucas Vasconcelos, eles que já são da casa aqui na tela da Eu Pratico Sport TV, já participaram demais, estão me dando essa honra nessa noite de sábado. Lucas Vasconcelos, seja muito bem-vindo, eu sinto o brilho do teu olhar em estar participando hoje aqui com a gente. Boa noite, Bruno Noblar. Boa noite, Luan Amaral. Satisfação poder estar participando novamente aqui do Marcação na Pratico Esporte. Me sinto em casa aqui com vocês. Não é a primeira vez que eu participo. E vamos junto, né, comentar um pouco sobre esse jogo do esporte que acontece amanhã. Pois é, o arroba do Lucas aí é Lucas_Vasque95, tá? Lucas, para quem não conhece, trabalha lá na Rádio da Bispa 97.1 FM, tá com as novidades muito bacanas relacionadas aí a esporte. Convido também o torcedor do esporte para poder acompanhar. E também o nosso querido arroba Luan Cardoso91, que eu sempre chamo de Luan Amaral, do Leia Já apresentei ele 1000 vezes aqui no programa. Luan, sempre bom te ter, viu? Que bom você estar por aqui mais uma vez com a gente. Boa noite e é sempre um prazer. Prazer é sempre todo meu, Bruno. Boa noite para você, para o Lucas, para todos os torcedores do esporte que estão acompanhando a gente aqui. Mais um programa Marcação, que com muita honra, mais uma vez, eu participo, para a gente poder falar dessa próxima rodada do Campeonato Brasileiro, dessa pedreira que o Leão vai encontrar no seu caminho aí, buscando continuar essa melhora de rendimento que a gente pôde ver aí na última rodada. Pois é, falando em pedreira, né, Sport e Palmeiras, pense num confronto histórico, viu, meu amigo? Desde a Libertadores, desde a Copa do Brasil de 2008 para cá, é um confronto que realmente cresceu demais nacionalmente falando, né? Na verdade, desde a Copa dos Campeões, lá em 2000, né? Palmeiras e Sport, aí o Palmeiras bateu o Sport na final, foi que começou, de fato, a crescer essa rivalidade entre as duas equipes. Para a gente começar hoje o assunto, primeiro vai ser aí falando sobre o atacante Mikael. A gente falou no último Bom Dia Rubro-Negro, na sexta-feira, que o Mikael pode estar de saída da equipe do Sport. Então, fui tentar acompanhar essas notícias, né? Tanto nas redes sociais aí do Twitter, matérias em sites esportivos falando do atacante. E a situação que eu entendi é a seguinte: o Mikael disse que tem propostas de times do Brasil e do exterior. Portugal, né, especificamente falando. Só que o Sport não recebeu nenhuma dessas propostas. Foi uma coisa que o jogador disse de forma pessoal, né? Tá recebendo contato de times tanto do Brasil quanto do exterior. Só que aí me chama a atenção uma coisa. Mikael, vale sempre salientar, artilheiro do Sport na temporada, 7 gols marcados, mas que recentemente teve o caso de indisciplina no jogo contra a equipe do Fortaleza, né, que ele não quis treinar quando terminou o jogo, enfim, aquela situação que a gente já cansou de passar por aqui. Depois apareceu com 2 quilos a mais, né, também por conta do peso, ficou de fora de treinamentos, e agora aparece com essa de propostas que, segundo aí diretores do esporte, só apareceu para o jogador. O Ney Pandolfo disse que não chegou nada de forma oficial para a equipe do esporte. Vocês imaginam aí, Luan e Lucas, que possa estar sendo também, de certa forma, uma forçada de barra para ver se o esporte valoriza um pouquinho mais o Mikael? Claro, né, não estou duvidando da palavra do jogador, mas não chegou oficialmente para ninguém essa proposta. Então você acha que pode ser mais uma vez o Mikael mostrando insatisfação aí por não estar sendo utilizado da maneira que ele esperava? Olha, eu acho que se a proposta chegar ao esporte e comprovar, aí não tem muito o que se falar, mas se não chegar ao clube, eu vejo de uma maneira dessa forma, né? Também não dá para ficar com o jogador insatisfeito no elenco, mas que eu enxergue qualidade nele, muita qualidade, é o artilheiro do esporte nessa temporada, é um bom jogador, um jogador que pode ajudar o esporte dentro de um elenco que a gente cansa de falar que é limitado, né? Então eu o tenho como um bom jogador, um bom camisa número 9, um cara que consegue fazer bem um pivô, consegue prender bem a bola, tem faro de gol, tem boa finalização, mas eu acho que nesse caso não tem muito o que se fazer a não ser esperar essa proposta chegar ao clube. Se não chegar, aí fica claro que ele não quer de fato a sua permanência.
O Sport está no momento, Bruno, que não, eu acho que não, o que puder evitar de mal-estar, tenta evitar, né? Procura evitar. Ele disse que recebeu uma proposta, então o Sport, eu acho que o clube, a princípio, acredita. Se receber essa proposta, dá prosseguimento ou não, se for do interesse do clube e também do jogador, se for muito bom para todas as partes, concretiza a negociação, se não for, não concretiza. Mas eu acho que o Sport está num momento tão difícil assim, de salários atrasados, dentro de campo, administrativamente falando, que eu acho que o melhor a se fazer, no caso, é esperar, não tomar nenhuma conclusão precipitada, esperar se de fato há essa proposta e daí tomar as atitudes que se devem tomar em relação ao jogador. Eu imagino até também, Luan, nesse aspecto, também como é a cabeça de um garoto, né? O Mikael aí emprestado pro Confiança, voltou, fazia uma boa temporada, mas de repente chega dois atletas que ambos vieram aí com status de titular, querendo ou não, o Trellis quando veio com esse status, aí de repente surge a oportunidade do André vir para a equipe do Sport novamente, um cara que é ídolo, então Mikael já é passado, digamos assim, como terceira opção desse ataque, então é difícil digerir tudo isso, né? A gente sabe que pedir maturidade é uma coisa que é necessária no futebol, mas acaba que para garoto, 19, 20, 21 anos, eu até entendo a insatisfação, mas eu espero que não seja de fato que o Mikael esteja aí forçando essa possível saída. Bruno, eu concordo com você, minha linha de raciocínio vai por esse caminho também. Eu até juntei algumas peças assim para tentar entender esse roteiro do Mikael, e eu me lembro muito bem que quando ele começou a ir bem no Campeonato Pernambucano, a fazer gols, enfim, ser titular nesse ataque do Sport, eu lembro que entrei em contato com o staff do jogador, que naquela época estava falando-se de uma possível também saída dele do Sport. Na época, supostamente era um clube da segunda divisão do Campeonato Alemão. Isso nunca caminhou, isso nunca foi para frente. E o clube também, igual agora, também nunca recebeu contato nenhum. O que para mim já é muito estranho, porque o trâmite não é esse. Se você quer contratar um jogador, você primeiro procura o clube, você não procura o jogador. Então, esse caminho que já está acontecendo, para mim, já soa muito estranho. O fato de ser a segunda vez, num curto período, também me soa muito estranho. E conta com essa parte da insatisfação dele também. Que eu acredito que o Mikael imaginou, pelo ótimo começo de temporada que ele teve, pela ligação com o clube, pelo fato de ser formado aqui, que ele, de uma vez por todas, assumiria essa posição de titular do Sport, de atacante titular. Só que eu acho que faltou maturidade, de entender que não é assim em lugar nenhum no mundo. Ninguém tem a sua vaga garantida, a não ser que você seja o Messi ou o Cristiano Ronaldo. Mas fora isso, todo mundo tem que lutar por espaço. E ele perdeu o espaço muito por culpa dele, por essas coisas que ele fez, enfim, de indisciplina, de estar acima do peso, da questão de não querer treinar, depois de um jogo que ele fez, que ele não tinha feito 90 minutos, isso para mim é absurdo, não existe isso. O jogador não sabe o quanto que ele tem que treinar, quem sabe é a comissão técnica e todo o staff do clube, e isso está me soando esquisito. Eu vou até reforçar o que você falou, não é para duvidar da palavra do jogador, porque a gente não tem essa informação. Eu procurei o staff dele para confirmar essa informação ontem, não consegui. Mas me soa estranho que tudo aconteça depois desse turbilhão de coisas que vieram em sequência. Em sequência, né? Isso. Em sequência. Então, soa muito estranho, depois de tudo que aconteceu, depois de chegada do André, depois da indisciplina dele não estar sendo mais utilizado, de repente surge interesse de novo dele ir embora. Talvez seja uma tentativa de forçar alguma barra, de valorizar o jogador, mas eu acho que o caminho não é esse. O Mikael tem potencial, o Campeonato Brasileiro é longo, provavelmente vai ser muito útil lá na frente, em algum momento vai precisar usar, e se voltar a fazer gol, tem moral com torcida, que é muito importante, porque é da casa, a torcida gosta para poder voltar a jogar. Então, acho que está faltando maturidade nessa situação do Mikael, e essa questão desses contratos, dessas possíveis negociações, elas já começam erradas. E aquele que começa errado tende a dar errado. Porque se um clube está interessado no jogador e não procura a quem o jogador pertence, ele está, de certa forma, quebrando a regra dentro do futebol. O protocolo que se existe no futebol, que primeiro procura-se o clube, entende-se a condição do atleta, valores, depois você acerta com o jogador. Então, tudo isso para mim está parecendo muito estranho, e esse caminho dessa negociação,
se for verdade, ela já começa muito errada e com grande tendência de não dar certo. Pois é, e o que eu ia te perguntar, Lucas, em relação a isso, você pode até refrescar minha memória se eu estiver errado, mas eu acho que de todos os jogadores do elenco, a gente sente uma insatisfação com o Humberto Louser, né? A gente sente que talvez o grupo não esteja fechado 100% com ele. Mas o primeiro caso que teve de indisciplina, que ficou de conhecimento da torcida, veio por parte do Mikael, né? E a princípio ele foi no Instagram, pediu desculpa, ficou de fora 3 jogos, o Louser tentou ser rigoroso, né? Mostrar que é ele que comanda a equipe, mas depois do Mikael tiveram várias nuances, né? Começaram vários casos a acontecer, até o caso do Patrick, que é o mais recente do nosso conhecimento, né? Tá aí de fora por um bom tempo. Ia voltar agora, só que aí teve o caso da Covid, inclusive a gente torce aí para uma boa recuperação do lateral, mas é estranho, né? Porque foi o primeiro caso, a gente não sabia se tinha tido outros, mas assim, o Mikael foi o que, digamos, como a gente gosta de usar no futebol, abriu a porteira, né, para isso começar a acontecer. O Lucas Araújo, eu lembro aqui, após a final contra o Náutico, ele disse, rapaz, aquela comemoração do Mikael empatando o jogo contra o Náutico aos 43 do segundo tempo, foi uma comemoração de alguém que já estava insatisfeito, alguém que era o principal centroavante do time, só entrou no segundo tempo, conseguiu empatar o jogo, né, na necessidade do esporte, mas será que desde ali já existia de fato uma insatisfação do atacante com a situação que vinha sendo envolvido? Acho que é essa possibilidade. Se a gente for lembrar bem, quando o Humberto Louser ele não relaciona o Gustavo nas finais, há uma informação, há um boato, né, também que o Gustavo também não ficou satisfeito, né, com ele ter sido sequer relacionado para as finais do Pernambucano. Então, são algumas situações que já vêm acontecendo de maneira rotineira. E, por sinal, essa do Mikael acabou vazando, né, também, e isso mostra o quanto tá difícil a gente ter uma posição do elenco em relação ao treinador, porque a gente sabe que administrativamente o esporte não passa por um bom momento, né? Hoje o esporte é um time sem presidente, democraticamente eleito, né? Então tudo isso passa por essa situação instável que o esporte está nesse campeonato. Mas em relação ao treinador, fica de fato essa impressão, né, de que os jogadores não estão tão agregados, né, não estão tão juntos com o Humberto Louser. Aí faz uma boa partida contra o Santos, não fez uma boa partida contra o Cuiabá, então fica muito nessa dúvida, porque o prognóstico que se fez na partida contra o Santos era de uma derrota, porque o que se viu contra o Cuiabá foi de um time que não queria jogo, um time que não correu, não é nem de um time que perdeu, que jogou mal, é de um time que praticamente não fez por onde a sua proposta. O Sport foi com um esquema, com 2 meias, um atacante de lado, um centroavante, e o primeiro tempo, mesmo com essa formação, entre aspas, mais propositiva, teve, se eu não me engano, 38% de posse de bola. Então o Sport foi bem abaixo, né, contra o Cuiabá. Fica um conceito também muito dúbio assim, do que os jogadores eles falam no intervalo, após o jogo, ninguém sabe. Aí durante o jogo também, se eu não me engano, teve um momento em que os atletas, o Rainer estava discutindo também, se eu não me engano foi se eu não me engano foi com o Marcão, mas uma discussão no meio do jogo. Então a gente não sabe o que de fato passa nesse elenco, mas a impressão que passa para a gente é que de fato o grupo não está tão unido assim com o Humberto Louser, né? Mas até uma posição oficial de algum atleta, por exemplo, a gente não, até o Patrick mesmo ele falar, a gente não vai saber da versão do Patrick. Então a impressão que passa é justamente essa, de que o grupo parece estar insatisfeito. E aí a pergunta que eu queria fazer do Luan, para a gente fechar esse primeiro assunto aqui, é como o Humberto Louser pode recuperar, digamos assim, se ele perdeu o elenco, se ele perdeu a mão. Eu fico imaginando, você perde a mão primeiro com um jogador, daqui a pouco com 2, daqui a pouco com 3, 4. A gente sabe como é futebol, né? O companheirismo também dos atletas. Aí um comenta com o outro, aí gera aquele mal-estar, de repente o que era 2, 3 jogadores já se torna 8, 10, enfim. Então eu fico imaginando, como é que um técnico ele consegue, durante a mesma temporada, trazer o grupo de volta? Dizer, pessoal, vamos se unir, esquecer os problemas. Como é que dá para fazer isso no futebol de forma real, Luan?
Olha, Bruno, primeiro, para esse caso, é interessante a gente notar, eu estava até, enquanto o Lucas estava falando, eu estava vindo com isso na minha cabeça, que é uma sequência de Mikael e Gustavo, dois jogadores que esperavam ser mais utilizados e não estavam sendo utilizados. Então, o motivo para mim da insatisfação aí é muito claro. Só que são dois jovens jogadores, então a gente pode partir do princípio da imaturidade, que está sendo mal gerido, de que está sendo mal aconselhado. E no terceiro momento, já vem um cara que é enorme dentro do elenco do esporte, que é gigante dentro do elenco do esporte. É um líder natural do clube. Não é capitão à toa, tem uma história, não é de hoje e tudo mais. E eu acho que é aí o ponto que o Loser precisa se preocupar. Quando você perde um líder do elenco, você perde o elenco todo. Sabe? Eu tenho a sensação de que o Loser está nesse processo de recuperação. Esses afastamentos, essas situações que estão acontecendo e tudo mais. Agora, sim, resta saber se foi uma resposta contra o Santos de... Não sei se o Luan travou aí para você, Lucas. Para mim, o Luan travou aqui. Para mim também. Voltei? Deixa eu ver. Voltou, agora sim, Luan, completa. Vitória na guerra. Aí, é o que eu acho que o processo agora que o Loser tem que fazer para recuperar esse elenco. Primeiro, assim, eu acho que a conversa interna tem que ser muito franca. Não dá para a gente saber. Essa é a parte que a imprensa não participa, que é aquela conversa no vestiário, aquela conversa ao pé do ouvido ali. Tem que ser muito franca com os jogadores. Os três que se rebelaram, vamos botar assim, são três jogadores que perderam posição no elenco. E eu acho que o primeiro passo dele para poder tentar recuperar essa situação é ser coerente e manter essa postura dele, sabe? Não abrir mão, porque aí eu acho que ele perderia o elenco de vez. E o outro ponto, Bruno e Lucas, eu acho que vai passar muito pelos resultados. Vai passar muito pela pressão tirada do esporte daqui para frente. É claro que vai ser difícil sim, pensar em ponto ou 3 pontos agora com o Palmeiras, óbvio que pode acontecer, mas não é a expectativa. Mas eu penso que mais para frente, caso não venha contra o Palmeiras, o esporte de fato mostrando o que mostrou contra o Santos, melhorando seu futebol, somando mais pontos, a coisa tende a acalmar, a pressão tende a abaixar. A minha preocupação aqui vai ser a coerência do Lousa até o fim, onde é que ele vai segurar isso tudo, e se ele vai ter respaldo. Porque um clube que não tem presidente, um clube que não tem vice-presidente, um clube que tem uma diretoria que já disse que vai embora quando o próximo assumir. Então, assim, fica uma coisa meio que sem comando. Vai se resumir só ao Ney Pandolfo para respaldar o Lousa? Por que não vem nenhum diretor, não veio o executivo de futebol via público explicar esses casos? Por que não veio falar? Por que se manteve em silêncio o esporte? Porque só dizer que afastou o jogador, sabe? Eu acho que precisa ter clareza nessa situação, porque a gente, repórter, a gente torcedor, a gente que gosta do futebol, a gente fica tentando entender o que aconteceu. Óbvio que tem coisa que não precisa vazar, o que o Patrick fez ou deixou de fazer. Existem várias versões de que ele teria abandonado um treino, de que ele teria lá o vídeo, né, do jogo contra o Corinthians, que ele dá assistência, né? O Luan deu uma caída aí, vou até tirar e ver se ele volta aqui para continuar o raciocínio dele, mas eu entendo totalmente o que o Luan tá falando. É claro que a gente sabe, Lucas, que no futebol não é tão fácil. O Luan voltou aqui, acredito. O Luan voltou ao vivo assim mesmo, Luan. Não tem problema. Complete seu raciocínio que eu passo o meu. Tá chovendo um pouquinho hoje, minha internet não tá... Normal. Aqui também. Aqui tá melhorando agora. E aí, assim, eu acho que para essa recuperação, enfim, quando eu estava falando, a gente não sabe muito o que aconteceu lá dentro, não precisa o clube expor tudo, mas eu acho que precisa de respaldo. O treinador, nessa hora, precisa de respaldo. Até com todo o respeito do mundo, mas até pelo tamanho que tem o Humberto Lousa como treinador. É um treinador novo, que está chegando no mercado brasileiro por agora. Eu me lembro do Lousa, sei lá, talvez há 5 anos, é o que eu me lembro dele como treinador, assim, para cá. 5 anos, 3 anos que eu me lembro como treinador para cá. Eu não me lembro dele antes. Então, é um cara que não tem muito respaldo com o jogador por a questão de tamanho. A gente sabe que isso pesa dentro do elenco. Então, acho que faltou um pouquinho de respaldo do clube, sabe? Notinha pela imprensa é muito pouco, porque é um caso de indisciplina. São umas notas esquisitas, né? Umas notas meio... me parece que o desejo de esclarecer não existe, né? A impressão que fica é essa. Passar uma nota ali para dizer que comunicou e acabou. E segundo vai ser o resultado do campo.
Vai ser o resultado do campo que vai dizer. Não tem jeito, não. O que, Lucas? É resultado, não tem jeito, não, é resultado. Não tem jeito, é resultado, porque, vamos supor, o Patrick tá reclamando porque ele é reserva. Tá bom. Ele merece tirar o lugar do Rainer agora? Não merece. Não. A bola fala. Verdade. É bem isso, e eu vou dizer, claro que, como eu falei, né, não é tão simples como a gente tá imaginando, mas eu imagino que tudo que a gente viu depois do jogo contra o Cuiabá, a gente viu aquela questão do aeroporto, torcida indo lá para reclamar, e eu senti que os jogadores, querendo ou não, eles, para esse primeiro momento, eles se uniram na partida contra o Santos. A gente viu o Sport muito mais valente, o Sport muito mais raçudo dentro de campo, coisa que a gente cobra, pô. A gente sabe que, tecnicamente, é inferior a Santos, é inferior a Palmeiras, mas você tem um time que, na teoria, consegue competir contra esses demais. Então, na teoria, essa questão de como é que o Lousa pode recuperar o elenco, pô, eu sei que o mundo não é tão fácil assim. Mas acaba aquele jogo, chama o grupo, todo mundo assim, que tava lá em São Paulo, fala assim, pessoal, sei que a gente tem problema interno, mas a gente não pode fazer com que o clube simplesmente, pelos problemas internos que a gente tá tendo aqui, a gente vai se afundar. Pô, cara, vamos se unir, vamos olhar um pro outro e dizer, porra, vamos se ajudar. Eu vi o Thiago Neves e André nesse último jogo, caras que são mais experientes do grupo, caras que talvez não tenham tanto fôlego para aguentar 90 minutos, e os caras se doaram ao máximo, cara. Não tô aqui pra dizer se jogaram bem ou mal, mas a gente viu os caras correndo. O André saiu na última bola do jogo, já aos 40 e cacetada. O Thiago também. Então, pô, é isso que você tem que, pelo menos, pedir que eles façam em campo. E eu vi, pelo menos, esse esboço na partida contra o Santos. E eu acho que o Luan foi muito feliz quando ele falou assim, Humberto Lousa também não é aquele técnico que já tem essa moral toda para chegar e dizer, Thiago Neves tá mal, Thiago vai pro banco. Isso pode causar uma certa insatisfação, porque, pô, é o meu nome, né? Eu sou Thiago Neves, enfim, eu tenho a minha carreira que eu tive nos outros clubes. Então, eu acho que isso é muito difícil. Então, precisa que os próprios jogadores também entendam isso. Então, claro, vou dizer aqui, acho muito difícil o Patrick ter perdido a cabeça, sabe-se lá o que ele fez exatamente, sem ter tido uma razão muito grande. Né? Porque o Patrick, como a gente já falou, é um líder, mas deve ter tido motivo para ele pelo menos ter tido uma reação. Então é sentar e se acalmar, porque a gente já passou da hora de dizer assim, estamos no começo do campeonato, meu amigo, já tem 9ª rodada em andamento. Enquanto a gente tá fazendo o programa aqui, vou até... Já. Tem América Mineiro e Santos, tá tendo Atlético Paranaense e Fortaleza, 9 horas tem Corinthians e Inter. Então, cara, estamos indo pra 9ª rodada, o Sport já jogou 8 jogos já, esse contra o Palmeiras vai ser o 9º, e uma vitória só, então precisa dessa resposta o mais rápido possível, porque senão vai ficando muito tempo para trás. Já citei aqui, o Grêmio, que é o lanterna do campeonato, tem 2 jogos a menos, se vencer os 2 passa o Sport, então não tem muito essa não, então é conversar, é tentar se unir aí a curto prazo, e aí quando o Patrick voltar mais tarde, ter uma conversa com ele, explicar a situação, porque também não dá para o cara ficar jogando por nome. A gente sabe que, como o Luan falou, é a questão do treinador, não é tão conhecido, jogadores podem achar que podem ter mais moral do que ele, mas também a gente sabe que não é assim que funciona. Mas nesse primeiro papo a gente já se alongou mais, diz, Lucas? Fui eu. Só para encerrar, então, sobre esse assunto, uma coisa, como a gente vai falar do adversário do Sport, que é o Palmeiras, até um exemplo que o Palmeiras usou há 3 rodadas atrás, se não me engano, que eu acho que, às vezes, a gente precisa dialogar melhor com a mídia, com a gente, imprensa, sabe? Os clubes precisam tratar isso melhor. O Abel Ferreira ele fez uma coisa muito interessante, o Palmeiras vinha num momento de alguma crítica e tal, não sei o quê, e ganhou aquele jogo suado contra o Bahia. O que ele fez? Ele levou todos os jogadores para o meio do campo, com todas as câmeras gravando, fez uma corrente, se abraçou, a gente está unido. Isso foi falado a semana inteira, que o Palmeiras está unido, que o Palmeiras está fechado. Às vezes precisa de uma demonstração pública. Às vezes a gente... É aquela coisa, né? Não adianta às vezes ser, tem que parecer também, né? É verdade, exatamente. Não pode ficar só na questão dos bastidores e... Fala, Luan. Depois daquele resultado suado contra o Santos, ou o que acontecer, por exemplo, com o Palmeiras, a gente não sabe. É hora disso, sabe? De mostrar para o público, para quem está vendo, para a torcida, para a imprensa, que está tudo bem. Mesmo que internamente... É aquele gol e todo mundo se abraçar, né? Aquele gol e todo mundo se abraçar o técnico assim, porra, a gente se ama. Às vezes falta essa conversa, sabe? Externar as coisas. Às vezes fica muito guardado, muito restrito, e aí a gente pode criar diversas versões do que está acontecendo, que a gente não sabe. Exatamente. A gente chegou a meia hora de programa no que seria a pauta 1, digamos assim, do programa de hoje. Mas
Não, eu gosto assim, Luan. Eu gosto assim, porque assim, eu sei que hoje é sábado, pelo menos, e principalmente o Lucas Vasconcelos, ele não tá com pressa. Então, se o Lucas não tá com pressa, eu também não tô com pressa, a gente tá tranquilo aqui. A gente pode ir até Eu não 9. tô com sono, não. Hoje a gente vai virar a noite aqui. Não, eu já disse, né? A minha ideia é fazer o Corujão, daí eu pratico Sport TV, que eu sei que tem muita gente que fica acordada de madrugada. Já E tá principalmente quando é tarde, ao vivo, como é agora, o pessoal gosta. Então a gente vai, qualquer dia desse, fazer um programa ao vivo. E aí, quando for ao vivo, por mais que fique gravado, a gente vai dar um jeito, sabe? Vai ser algo tipo, sem limites. A gente vai botar um programa com palavrão, enfim, mas isso é ideia para depois. Então, já que a gente tá na metade do programa, pedir pro torcedor, né? Deixa o like, pessoal. É mídia independente, é o Eu Pratico Sport TV que tá crescendo. Vem aí mais uma cobertura da eleição. Eu não vou dar spoiler, não, tá? Eu não vou dar spoiler. Mas você que acompanhar o dia inteiro da Eu Pratico Sport TV, posso dizer a você, vai ficar muito bem informado. Alessandro Matias, eu vou estar, Zé Henrique, Lucas Araújo, Pedro Maranhão. Vai ser uma cobertura arretada, mas eu não vou dar spoiler do que vai acontecer nesse dia da eleição. E convidar você que está nos acompanhando, né? Amanhã, domingo, tem pré-jogo pela manhã comigo e Alessandro Matias, transmissão do jogo com Elton Mello e Alessandro, pós-jogo mais tarde, então é o dia de domingo aqui, lotado de transmissão na Eu Pratico Sport TV, então deixa teu like, aciona o sino das notificações, que serve muito para você também ser avisado dos nossos plantões aqui na tela da Eu Pratico Sport TV. Mas para o segundo assunto, que a gente já vai entrar de fato no jogo para a gente conversar um pouquinho, Sport nesses últimos jogos aí, nos últimos 2 jogos, melhor dizendo, a defesa não levou gol. Né, pegou aí no jogo contra o Cuiabá, que não foi um bom jogo, mas contra o Santos também não levou gol, só que tem um ataque que é preocupante. 8 jogos até aqui nesse campeonato e apenas 4 gols marcados. A internet do Luan ainda tá travando, vamos ver se dá uma melhorada, né? Ele vai tentar ajustar aí rapidinho para ver se fica 100%. A gente começa agora com o Lucas. Lucas, essa defesa nesses 2 jogos que não levou gol, ela já te passou uma segurança maior? Porque a minha segurança vinha sendo com 3 zagueiros. Gostei da ideia, mas a fase do Maidana não deixou os 3 zagueiros jogarem de uma forma regular. Mas nesses últimos 2 jogos não levou gol. Só que tem um ataque também, né? Dos últimos 4 jogos aí, um gol marcado, né? Que foi o gol do Trellers lá contra o Corinthians. Como fazer esse equilíbrio? Como o Lousa ajustar isso? Tem uma defesa boa, mas um ataque que não seja inofensivo. Muitas vezes eu vejo isso. O ataque do Sport termina sendo inofensivo e termina com poucas finalizações. Como é que dá para encontrar esse equilíbrio na tua visão? Eu acho que muito dessa inofensividade do ataque, ela se deve a 2 pontos. Primeiro, aos problemas que Humberto Lousa vinha tendo com os atletas em relação à questão clínica, né? O Neilton passou muito tempo machucado, o Everaldo também. Aí você tem também a questão do Mikael, que estava sem poder jogar, né? Estava cumprindo aquela punição. Então, por boa parte desse campeonato, o Sport só teve o Marcos, o Marquinhos e o próprio André. Né? E o Paulinho Mocelin. Né? Só tinha esses 4 jogadores. E desses 4, nem o Marquinhos, só o André marcou gols. Né? Então, isso mostra um pouco do motivo que o Sport vem oscilando ofensivamente. Mas eu acho que para que o Sport possa corresponder, ele precisa ter primeiro os melhores jogadores à sua disposição. E para mim, hoje, o trio de ataque é esse que jogou contra a equipe do Santos. Por mais que o Sport não tenha feito gols, mas o Sport fez uma boa partida, né, ofensivamente falando. Foi um time que decidiu jogar sem a bola, foi um time que decidiu jogar em linha abaixo, natural. É o Santos, um time que o Sport não tem um bom retrospecto jogando fora de casa. O Santos do Fernando Diniz, por outro lado, é um time que gosta de ter a bola, que é ofensivo. Então era natural que o Sport fosse fazer dessa estratégia. E foi bem sucedido. O Sport teve oportunidades. O Sport poderia ter ganho o jogo até. Não dizendo que o resultado de empate foi um resultado ruim. Sim. Mas o Sport teve chance. O Sport, se capricha um pouco na finalização, teria vencido. Eu vou nem enumerar aqui aquele lance do Thiago Neves, o lance do primeiro tempo com o Rainer também, que ele acaba recuando para o goleiro. Tem o Thiago Neves entrando no meio da área. Ele poderia ter feito ou o chute mais forte ou o passe, mas acabou não fazendo nenhum nem outro. No segundo tempo, o Santos deu muito espaço. O Sport chegou na área adversária, mas pecou na finalização.
Mas eu acho que esse tipo de situação ela só ganha quando tem sequência. Eu acho que futebol é sequência, futebol é entrosamento. Então eu acho que o trio de ataque do Sport é esse: é o Thiago Neves Thiago Neves no meio, Neilton do lado, Everaldo do outro e o André mais centralizado na frente. E eu acho que o Sport pode conseguir esse equilíbrio repetindo essa escalação de maneira ofensiva. Porque defensivamente eu gostei da partida que o Sport fez também contra o Santos. Já não gostei tanto contra o Cuiabá. O Cuiabá teve uma chance quase que sem goleiro ali aos 44 minutos do segundo tempo. Mas se a gente for tirar um retrato geral da defesa do Sport, normalmente é um time que faz boas partidas defensivas desde o brasileiro de 2020, né, que terminou agora em 2021. Então, no aspecto geral, o Sport é um bom time defensivamente. Mas ofensivamente, eu acho que o Sport não tinha um bom elenco. A gente lembra, né, que o Sport só tem o Dalberto como centroavante, mas para esse Brasileirão, o Sport fez algumas contratações, mas que não podiam estar atuando. E acho que podem estar atuando, e que para mim são as titulares, são do último jogo. E para elas crescerem de rendimento, só com sequência, só com entrosamento, e por isso que eu acho que a melhor maneira, respondendo a tua pergunta, de conseguir esse equilíbrio é dando sequência a esse trio de ataque, com o Neilton, Everaldo e o André. E aí, Luan, para eu te ouvir também, depois de escutar a opinião do Lucas, o que ainda me preocupa na defesa, vou ser bem sincero com vocês, com essa defesa com 2 zagueiros, são os laterais. E por que eu digo isso? O Rainer é um cara que ele não tem, como é que eu posso dizer, um dom defensivo. Eu acho o Rainer, às vezes, ainda ele quer sair muito pro ataque e para defendendo... quase como se fosse um ala, até porque o Rainer era ponta, né? Diga-se de passagem. Então, eu não confio no Rainer defensivamente. O primeiro jogo dele contra o Inter, o primeiro tempo dele, foi muito ruim defensivamente. E ainda vejo algumas falhas de posicionamento que, assim, numa Série A não dá para cometer. Até agora, por sorte do Sport, essas falhas não ficaram tão visíveis assim, mas eu venho percebendo em alguns jogos. E assim, o Júnior Tavares no último jogo foi um jogo diferente para ele, porque ele jogou como lateral esquerdo, né? Saiu já dessa de volante, jogou de novo como lateral. Acho que até certo ponto ele fez uma partida segura e discreta. Acho que a principal característica do Júnior Tavares, quando a gente fala dele, é a questão da bola no pé, porque ele, querendo ou não, ele é um lateral bem mais técnico do que o Sander. Quando a gente lembra do Sander, a gente lembra do lateral físico, e do Júnior Tavares, o lateral técnico. Mas eu também não confio no Júnior Tavares na defesa, sabe? Então, talvez, quando a gente falou da escalação com 3 zagueiros, quando eu tinha, talvez se tivesse os 3 zagueiros, Júnior Tavares e Rainer, beleza, eu gostaria de ver esses 2 laterais atacando, até porque o Rainer com 2 zagueiros, ele continua sendo, querendo ou não, uma válvula de escape. Teve 2 lances contra o Santos, como o Lucas bem ressaltou. Uma ele chutou fraco pro gol, o goleiro defendeu, e a outra ele botou pro Thiago Neves no meio, e o Thiago acabou botando para fora. Então você vê que ele tem esse poder ofensivo, mas na defesa ainda me preocupa. Que bom que o Sport, nos últimos 2 jogos, não levou gol. Mas ainda indo para o lado da defesa, antes de chegar no ataque, isso me causa um certo receio por conta desses 2 laterais, Luan. Concordo, Bruno. Principalmente o Rainer. Eu não vou focar muito no Júnior, porque em tese o Sander vai ser o titular aí na posição. Acho que, para mim, pelo menos, está muito claro que não vai ser o Júnior Tavares, que vai ser o Sander de novo. Basta ele se recuperar do trauma que ele está no pé. Em relação ao Rainer, é um atacante. É um lateral muito ofensivo, que, enfim, sobe muito, mas não tem esse cuidado defensivo, de fato. Às vezes sobe e não volta, às vezes volta correndo errado, não compõe a linha, às vezes ele deixa a linha para dar bote, deixa espaço nas costas. Isso é muito perigoso. O que eu entendi que o Loser viu como solução para esse problema foi a entrada do Zé Wellison para jogar ao lado do Marcão contra o Santos. Eu gostei muito. Eu gostei muito de ver Zé Wellison e Marcão atuando ali na cabeça de área, né, como a gente chamava mais alguns anos atrás. Porque, na minha forma de entender, são meio que 2 volantes de muita pegada, de muita marcação, de chegada firme, que se complementam. No caso, o Zé Wellison se complementa com o Marcão na questão da distribuição de bola. O Marcão tem um pouco mais de dificuldade, o Zé Wellison já consegue sair mais. Nesse jogo contra o Santos, que é um time que ataca muito por dentro, quando ele fez essa barreira, ele fez essa dupla ali na frente da defesa, o Santos teve muita dificuldade de circular essa bola ali
na frente da área do Sport. E precisou usar as alas, precisou usar as pontas para fazer isso. E apesar de ter chegado, de ter conseguido alguns cruzamentos, essa cobertura do Zé Wellison no Rainer, para mim foi muito importante nesse jogo. Quando você tem 3 zagueiros, você vai ter 3 homens, um sobrando para fazer essa cobertura. Quando você tem 2, você vai precisar de que seja um volante. E aí ficou Marcão para cobrir um lado e o Zé Wellison para cobrir o outro. Em alguns momentos, a triangulação do Santos era muito rápida e eles não tinham esse poder de recuperação. Mas quando ela já vinha partida, ela já vinha da marcação lá na frente, já vinha quebrada, ficava muito fácil, assim, em tese, do Sport neutralizar. Então, acho que vai passar muito por isso também. Essa utilização do Rainer, eu acredito que a partir de agora, o Zé Wellison deve ser o cara que vai jogar ali ao lado do Marcão, a não ser que faça um jogo muito ruim, eu acredito que ele vai manter isso, até porque o Palmeiras também é um time que circula muita bola no meio, apesar de ser um time mais direto, né, de uma bola mais longa, de mais transição, ele vai ter que manter. Até por isso, porque com o Rainer subindo, e o Palmeiras, como é um time muito direto, sempre com 2 caras espetados em velocidade pelo lado, a chance do Palmeiras pegar uma bola nas costas do Rainer vai ser muito grande. E aí vai caber ao Marcão e ao Zé Wellison fazer essa cobertura. Eu acho que essa foi uma tentativa do Humberto Lousa de tentar cobrir um pouco esse buraco defensivo que o Rainer deixa. E ele deixa, não é por acaso, não é um jogo ou outro, não. Ele deixa sempre. Ele sobe e às vezes não volta, e quando volta errado. Acho que eu já estou até repetindo que eu tinha acabado de falar isso também, porque a gente vê muito no jogo o Rainer fazendo isso. E eu acho que também, às vezes, o pesar, sabe? O cara não precisa explorar o ataque toda hora. Ele não precisa subir todas as vezes. Ele tem que lembrar que ele é um lateral. E o primeiro papel do lateral é marcar. O lateral é o terceiro e o quarto zagueiro do time. São zagueiros que marcam pelo lado do campo, que tem liberdade para atacar. Mas, no fundo, são defensivos. A não ser que você estivesse jogando num esquema com ala, com 3 zagueiros, como o Sport já tentou, tudo bem, mas esse não é o caso. Agora mudou, voltou para essa linha de 4 e tem esse problema com o Rainer. E eu acredito que a solução fica nessa questão do Zé Wellison e do Marcão. Vai ser essa mudança aí no meio campo que vai dar um pouco mais de suporte para esses caras atacar. É bom entender também a questão do balanço, né? Hora ataca um lado, hora ataca um outro. O Sport, em determinado momento do jogo contra o Santos, às vezes não estava fazendo isso, estava subindo com os 2, e isso era perigoso demais, e com um time cirúrgico não, mas tão rápido como é o Palmeiras para chegar no gol, isso vai ser muito perigoso. Mas eu acho que também às vezes cabe do próprio treinador ter uma conversa de pé do ouvido com o Rainer, sabe? Tudo bem que é uma característica que ele gosta de fazer, de atacar, mas ele tem funções a cumprir dentro do jogo. Tem funções a cumprir dentro do campo. E não pode fazer só o que ele quer. Não dá para subir toda hora. Tudo bem, achei que você ia completar ainda. Não queria ter terminado. Foi só respirado, então, tudo bem, né? Mas o Lucas falou aí que gostou muito do ataque titular, e eu acho que no papel, esse trio, Neilton, Everaldo e André, ele pode, ao mesmo tempo de ser técnico, ele também ser rápido. Eu vi o Everaldo aí. O Everaldo correu demais, cara. Eu não imaginei que o Everaldo ia aguentar o jogo como ele aguentou. O Everaldo foi a principal válvula de escape do Sport pelo lado esquerdo, sem dúvida nenhuma. E o Rainer até foi bem mais perigoso do que o Neilton pelo lado direito. Mas o Everaldo estava ao ponto que o Maílson pegava a bola com a mão e já jogava disparando pro Everaldo no contra-ataque. Acho que não dá para depender só disso. Mas você tem um cara que é um motor para puxar contra-ataque, né? E aí você vê o Neilton. Não acho que o Neilton seja tão rápido assim, mas ele é um cara técnico para tabelar, né? A gente sabe que o André também consegue fazer esse tipo de movimentação, então eu vejo a possibilidade desse trio de ataque ele dar certo. Só que aí para isso é como o Luan falou também, tem que ter a questão da cobertura, porque o Rainer sobe muito, e aí eu ia perguntar, entre esse papo aqui, hora de manter a escalação, o Lucas falou que era. E principalmente porque eu gostei muito do Zé Wellison, Lucas. Eu gostei muito da partida que ele deixou, que ele fez contra o Santos. Eu acho que foi um cara que deu uma estabilidade, mas é aquilo. É a questão da primeira impressão. Quando o Sport venceu aquele jogo pro Grêmio, eu até disse aqui, me pareceu um time mais compacto.
pode ser uma formação que o Sport siga ao longo da temporada. E para esse jogo contra o Santos, também deixou essa impressão. Agora resta saber, vai conseguir ter a continuidade que a escalação com 3 zagueiros não conseguiu, porque um deles estava individualmente muito mal. Mas eu, particularmente, gostei muito do que eu vi do futebol do Zé Wellison. Eu também gostei do Zé Wellison, para mim, uma excelente partida. Consegue dar uma segurança, tem um bom passe, embora a transição não seja a sua melhor qualidade. Ele é um jogador que consegue fazer bem a proteção pelos lados. Ele e o Marcão, né? Tem 2 jogadores que eu pude destacar defensivamente do Sport na última partida, foi o Zé Wellison e o Rafael Thierry. Grande partida dos 2 jogadores. E o Zé Wellison, para mim, ele finalmente, né? Porque quando ele começou, ele acabou que não deixou uma impressão muito boa, né? No início das suas partidas pelo Pernambucano. E aos poucos está mostrando que ele tem um bom poder de marcação e tem um passe ok. Ele não é aquele famoso rouba e entrega ao adversário. Ele tem uma certa calma, né? Ele pelo menos tem uma boa condução de bola, por mais que ele não seja interessante na transição, porque ele de fato é lento na transição, mas ele tem um passe que ele não entrega, né, para o seu adversário. Ele desarma e pode até tocar de lado, mas ele consegue manter a posse de bola para a equipe do Sport. Por isso que eu acho que ele hoje seria titular nesse time do rubro-negro. E destacaria que ele até merece essa sequência. O Sport hoje tem, de fato, uma carência, né, de um segundo volante. O Sport não tem essa peça. E com ele, pelo menos, o Sport rouba a bola e consegue manter ela, né? Por mais que faça essa transição de uma maneira mais gradativa, né? Porque hoje, de fato, o Sport não tem essa capacidade de começar esse jogo de uma maneira mais ágil pelo meio por falta dessa peça. Tem um Thiago Neves ali, mas também o Thiago Neves não é um velocista, né? Ele pode até fazer o jogo acelerar, mas para puxar esse contra-ataque também o Thiago Neves também não consegue fazer esse papel. Mas o Zé Wellison, ele é um jogador que, para mim, respondendo essa pergunta, já pode sim continuar a ser titular. E também não é uma coisa tão difícil, né? O Sport tem uma carência técnica muito grande aí nesse setor. É verdade. E vou te dizer uma coisa que para mim conta também, é o Zé Wellison ser um tanque também, de preparo físico, no sentido de roubar forte. A bola dele é muito difícil, né? Pois é. E outra, vou dar um exemplo bem bobo, né? Porque também acho que até é oportunista da minha parte dizer isso. Mas o lance do Hulk, no jogo que o Sport levou o gol do Atlético Mineiro. O Hulk bota o corpo no Ricardinho e claro, cara, vai cobrar o quê do Ricardinho? O Ricardinho vai voar, como 98% dos jogadores que vão marcar o Hulk aí no corpo, o Hulk vai botar o corpo e vai ganhar a bola. Mas se você tem um Zé Wellison e Marcão ali, a situação já complica um pouco mais, né? São 2 caras que têm um preparo físico maior. Acho que até em termos de força física, talvez o Zé Wellison ainda seja mais forte que o próprio Marcão, que já é o cara que mais rouba a bola da equipe do Sport, né? Então, isso é um ponto interessante. Eu espero que o Zé Wellison tenha essa sequência. É um cara que até de vez em quando arrisca um chute de meia distância e espero que acerte um amanhã, né? Quem sabe, nem que seja feio o Zé Wellison, acerta aquele que vai desviar no zagueiro e matar o goleiro. Tá valendo, mas eu acho que ele pode trazer essa característica, porque eu também sinto falta na equipe do Sport, é a finalização. Se a gente lembrar, ano passado, o Sport fez um gol de fora da área, veio fazer com o Thiago Neves contra o Fortaleza já lá pro segundo turno. Então também é uma característica que você precisa. E aí eu acho que em termos de finalização, o Zé Wellison e Ricardinho de longa distância, o Zé Wellison tem mais qualidade para isso. Então acho que ele pode agregar um pouquinho mais nesse sentido. De novo, pessoal, like, tá? Por favor, ajuda aí, mídia independente. Eu Pratico Sport TV, tá de segunda a segunda aqui com programação. E pra gente continuar a vibe do Marcação de hoje, é perguntar o que é que a gente pode esperar desse Sport Palmeiras. Eu pude acompanhar um pouquinho o último jogo do Palmeiras e Inter. O Palmeiras venceu por 2-1, com um jogador a menos, né? O Palmeiras fez 1-0. Teve jogadores. O gol do Davidson foi muito engraçado. Pô. Eu morri de rir com o gol do Davidson. O Danilo, não? Foi o do Danilo. Foi o Danilo que a bola subiu. Isso, o Davidson fez o primeiro. Teve uma estatística após o jogo que colocou assim, Danilo, aí fez lá, né, passes certos, enfim, todas as estatísticas. Aí colocou assim, finalizações erradas, 1. Como é que era? Finalizações certas, 0. Gols marcados, 1. Foi como deixaram a estatística do Danilo no final do jogo, né? Que ele pegou muito mal na bola e a bola terminou indo. Não, canhoto, né?
e ele chutou de direita, né? Aquela bola. Ele é canhoto? O Luan vai saber me responder. Ele é canhoto e finalizou de direita, né? Aí a bola pegou um bananão, como a gente gosta de dizer, a bola subiu e terminou indo para as redes. Mas, falando sério, a minha visão daquele jogo, e a minha visão que eu tenho do Palmeiras de sempre, é um Palmeiras que sempre deixa o adversário jogar. Eu acho que, principalmente em casa, o Palmeiras é um adversário que ele pode dominar o seu concorrente. Mas fora de casa, principalmente, o Palmeiras é um time que gosta de jogar reativamente, porque tem talvez o melhor contra-ataque do Brasil. Tem um Rony que puxa contra-ataque muito bem, às vezes até o William Bigode é o centroavante da equipe, mas é um centroavante muito leve, então é um cara que consegue. O William Bigode até fez o gol da vitória no ano passado, né, contra o Sport na Ilha do Retiro. Então é um time leve, então é um time que, assim, espero até que o Palmeiras diga assim, Sport tá na necessidade, vem pra cima, Sport, vem pra cima porque eu vou contra-atacar, e no contra-ataque eu posso ser um time fatal. Então acho que é um time que o Sport vai ter condições de jogar com a bola, vai ter condições de criar chances, coisa que o Sport tá tendo muita dificuldade, só que nessa brincadeira, o Palmeiras é o segundo melhor ataque do campeonato. Então é um time que realmente faz muitos gols, são 15 gols marcados, tirando a estreia contra o Flamengo, que perdeu de 1-0, marcou gol em todos os jogos, então isso é muito bom ficar em alerta sobre esse time do Palmeiras. É o atual campeão da Libertadores, vai dizer o quê? Né? Então, um time com um elenco recheado, então é um jogo muito difícil. Agora, volto a dizer o que eu falei contra o Santos. Cara, já tá no momento que é vitória, sabe? Dá pra dizer, empate fora contra o Santos foi um bom resultado, beleza. Mas você precisa vencer, cara. E eu achei que no jogo contra o Santos já era um jogo que no contra-ataque ali o Sport poderia ter vencido por 1-0. E aí contra o Palmeiras, jogo muito complicado, cara. É um concorrente a título aí, sem dúvida nenhuma. E eu acho que vai ser um jogo aberto. E o Sport tem que ser muito feliz na chance que conseguir criar para fazer esse gol. Porque o Palmeiras, todo jogo, vem balançando as redes. Mas também tem tomado. O Palmeiras tem tomado gol com frequência. Principalmente no segundo tempo do jogo, o Palmeiras tem mostrado uma queda de rendimento muito grande no segundo tempo das partidas, até uma certa desconcentração. Alguns gols são muito claros, assim, que são de desconcentração tomada e falta um pouco de um alerta, o que até vai de encontro com o que é o treinador, que é um cara ligado, um cara no 220 o tempo todo, mas o time tem dado essa desligada, assim, de vez em quando. E isso é uma coisa que o Sport pode levar aí como ponto positivo para ele. O Palmeiras tem permitido que as equipes adversárias façam gols nele. Nas últimas 3 rodadas, se eu não me engano, o Palmeiras tomou gol. Chegou a tomar 2 do Bahia, tomou 1 do Internacional agora. Então, é um time que nas últimas rodadas tem sido um pouco vulnerável na defesa. Todos esses gols foram no segundo tempo, que é bom de ressaltar também. O jogo vai ser isso aí que o Bruno desenhou um pouco, né? O Palmeiras é um time que gosta de trazer o adversário para o seu campo, de deixar o adversário ter a bola. O Palmeiras permite que o adversário jogue, que tenha a bola, porque tem muita segurança no seu sistema defensivo. Mas desde que o Gustavo Gomes foi para a Copa América, o Palmeiras passou a tomar gols que não toma, bola parada. Não confio no Luan, aquele zagueiro também. Eu acho o Luan um zagueiro bem comum. Também não acho que seja o cara para ser titular no Palmeiras. Inclusive, ele, para mim, é o elo mais fraco do sistema defensivo do Palmeiras, ele e Marcos Rocha. E aí é muito interessante, eu quero muito ver como é que vai ser Everaldo e Marcos Rocha nesse duelo aí, porque o Marcos Rocha, a gente estava falando do Rainer, do cara que sobe e não volta, o Marcos Rocha até volta, só que volta numa lentidão eterna. E assim, eu acho que vai ser muito interessante perceber, não sei se o Abel Ferreira vai fazer algum ajuste de segurar o Marcos Rocha, mas normalmente ele é um cara muito liberado para atacar no Palmeiras. E aí o Sport tem essa arma, o Everaldo, para poder usar por ali. Eu acho que um dos caminhos que o Sport pode tentar trilhar é explorar essas costas do Marcos Rocha, o que é difícil, porque o Palmeiras é um time que espera muito, mas os espaços aparecem. E também o que o Sport vai ter que ter muito cuidado também vai ser na sua própria cobertura, porque o Palmeiras é um time muito incisivo. O Palmeiras, com 2, 3 toques na bola, já está no campo de ataque. O Bruno até falou que talvez seja um dos contra-ataques mais perigosos do Brasil, mais mortais, e de fato é. Na transição de jogo, não consigo imaginar nenhum time que faça a transição em velocidade no contra-ataque que o Palmeiras consegue fazer hoje. Então, acho que o Sport vai ficar numa sinuca de bico, porque se de fato o Palmeiras der a bola, você tem a bola, você vai ter que ir, né? Você vai ter que atacar.
Não costuma ser um time que propõe jogo Sport, pode encontrar dificuldade por isso também. Mas essa é a armadilha do jogo, que o Sport vai ter que sair, que o Sport vai ter que se virar para encontrar. Para mim, o caminho passa pelas pontas, passa pelas alas, passa pela bola aérea. Como a gente estava falando do Luan, não é um cara que passa confiança. Na bola aérea, o Palmeiras tem tomado muito gol de cabeça e quase sempre é nele, né? Quase sempre no Luan, esses gols de cabeça que o Palmeiras tem tomado. E tem o André, que eu pelo menos eu considero um ótimo cabeceador, ainda não fez gol de cabeça, mas a gente já conhece a história. Então, acho que o caminho pode passar por aí para o Sport. E lá atrás, o Sport vai ter que ter cuidado, principalmente nessas subidas, nas suas linhas, sabe? De como elas vão estar postadas. Mesmo que você tente fazer uma pressão alta lá no Palmeiras, eu não acho que é jogo você fazer a pressão no goleiro, sabe? Você fazer a pressão lá em cima. Talvez um meio termo ali, porque o que o Palmeiras quer é esse espaço nas costas para explorar a velocidade, para colocar a bola no Rony, para colocar no William, enfim. E também ter atenção ao Scarpa, na bola parada do Scarpa, né? Tá numa fase monstruosa, tá jogando muito, tudo que ele toca tá se resumindo em gol. E aí vai ser um problema que o Sport vai ter que cuidar, que aí eu acho que vai passar por Marcão e Zé Welles, que a gente estava falando. Vai passar por esses dois, por essa proteção na defesa, por dois caras de mais pegada, até de força física, porque o Scarpa é um cara mais franzino e tudo mais. Então eu acho que essa vai ser a expectativa do jogo. Espero que o Sport pelo menos repita a atuação que fez contra o Santos, porque se fizer isso, eu acho que tem chance, sim, de ganhar do Palmeiras. Tem chance de levar esses 3 pontos. É difícil demais, mas também era difícil com o Santos, era difícil com o Grêmio e o Sport conseguiu. Então, acho que organizado, se tiver ciente do que o time tem adversário para oferecer de perigo e conseguir cobrir isso, o Sport pode sim sair com os 3 pontos na Ilha do Retiro amanhã. E aí, antes de só para terminar com a tua opinião, viu, Lucas? Se tem uma coisa que o Luan falou é questão de bola aérea, né? Que decide, que o Palmeiras vem levando muitos gols. Eu queria pedir encarecidamente, se tem algum jogador do Sport acompanhando a marcação desse sábado, não batam escanteio curto. Não batam, porque em Caxias do Sul contra o Juventude, naquela neblina, o Sport teve 3 escanteios no primeiro tempo. E um parou dentro da área do Juventude. Bola parada decide jogo. E outra coisa que eu não consigo entender. Eu tive uma crise de riso ao vivo falando sobre isso da outra vez, mas eu não vou rir aqui. Mas é a ideia de dois jogadores irem fazer a cobrança de escanteio. Vai mudar em quê? O que é que quando o Paulinho Mocelin tá em campo, ele vai lá, fiscal da cobrança de escanteio. Fica ele mais um. Eu queria entender pra que isso serve. Bota o danado do jogador ali na meia-lua pra ver se fica com rebote, mas não bota 2 caras pra bater escanteio, não, porque você não vai conseguir surpreender. Vai um canhoto, vai um destro. Se é uma cobrança de falta, ok, na meia-lua, mas se é um escanteio, não vai mudar, porque daqui que a bola chegue na área, você já entendeu a cobrança do jogador. Então não coloca 2 caras pra bater a peste do escanteio, para não dizer outra coisa, porque não muda em nada. Não muda em nada. E até por conta disso que a gente está falando, né, Bruno? Do Palmeiras que está vulnerável, sem o seu pilar defensivo, que é o Gustavo Gomes, nessa questão da bola aérea. É um Palmeiras que está vulnerável, não dá para negar. Eu estava olhando aqui agora a tabela, o Palmeiras só não tomou gol em 2 jogos nesse Campeonato Brasileiro. Em todos os outros jogos, o Palmeiras tomou gol. Então, não é uma defesa que está passando uma imensa consistência defensiva. Não é aquela defesa do Palmeiras que a gente, sei lá, viu ano passado, por exemplo, que era mais consistente. É uma defesa que está vulnerável. E, velho, se você tem a chance de botar a bola na área, bote a bola na área. Exatamente. Lucas, tua opinião, o que esperar desse jogo? E o Sport, só concluindo, tem bons cabeceadores, né? O Rafael Thierry já fez gol de cabeça. Tem Marcão. O André. O Marcão também. O próprio Sabino, que é um jogador alto também. Então, é difícil, né, entender, porque o Sport não tenta. E também finalizar, né? O Sport é um time que praticamente não chuta. O Sport, e agora tem atletas para chutar. Isso é muito estranho. Aproveitar uma boa situação também do Zé Wellison, que é um atleta que chuta muito fora da área, que arremata, porque quem não chuta não faz gol. Mas para esse jogo de amanhã contra o Palmeiras, eu acho que a maneira mais competitiva que o Sport encontrou até agora de jogar foi quando jogou em linha baixa. Quando o Sport tentou propor jogo contra o Cuiabá, foi aquele desastre, foi aquela péssima partida que foi contra o Cuiabá.
E amanhã contra o Palmeiras, eu acho que o Sport, embora vá haver um Palmeiras que provavelmente vai trazer o Palmeiras vai trazer o Sport para cima, mas a melhor maneira do Sport jogar foi de fato quando jogou sem a bola, né? Foi de fato quando jogou sem tanta posse de bola. Então eu acho que a melhor maneira é justamente essa, aproveitando tanto o Neilton quanto o Everaldo, também a finalização do André. Então são 3 jogadores que vão ter que ser utilizados ao máximo nas características que eles podem atuar. Porque se são 2 jogadores rápidos, né, não adianta você querer jogar com a bola se eles não têm para onde correr, teoricamente. Se você pegar um Palmeiras com 2 linhas muito próximas, praticamente não vai ter tanto efeito. Se são 2 jogadores de ir à linha de fundo, você pega um time que joga em linha baixa, então não tem como. Então eu acho que essa vai ser a estratégia do Palmeiras, mas o Sport, teoricamente, ou joga dessa maneira, joga em linha baixa, ou tenta ter essa posse de bola, mas usando mais os lados do campo, tentando utilizar o seu ponto forte, já que pelo meio o Sport tem uma dificuldade de criação de jogo, principalmente pela ausência de um jogador que puxe esse jogo pelo meio, já que hoje não tem um segundo volante, e o atleta para puxar o jogo pelo meio seria o Thiago Neves. Ele não consegue fazer isso com rapidez, não consegue fazer isso com agilidade. Então hoje o Sport, para essa partida de amanhã, ou utiliza os lados do campo, se for ter a bola, ou joga em linha baixa, porque é o que pode fazer de melhor. Eu pelo menos, não lembro de uma boa partida do Sport quando teve a posse de bola. E outra coisa, alterações. O Sport, eu acho que perdeu a oportunidade de ganhar o jogo contra o Santos, porque o Humberto Louser novamente demorou em fazer as alterações. O Santos dava muito espaço, ali pelo menos depois dos 25, 30 minutos. Tinha o Thiago Neves e tinha o André exaustos em campo, já não estavam mais correndo para ninguém. Se ele coloca o Gustavo e o Mikael ali, eles poderiam ser esses atletas para explorar esses espaços que o Santos estava dando. E o Santos estava dando espaço, os espaços estavam acontecendo. Mas o Sport não explorava porque estavam visivelmente cansados, né? Então eu acho que a tarefa de um treinador não é somente escalar os 11, e eu elogiei a escalação, mas é você fazer essa leitura de jogo durante a partida para aproveitar o momento. E eu acho que ali, depois dos 25, 30 minutos, tanto o Mikael e o Gustavo já poderiam ter entrado, porque o espaço estava acontecendo. O espaço estava dando, né? O Diniz colocou o time para cima, né? E o Sport acabou não conseguindo aproveitar. Então, mais do que só a escalação inicial, é extremamente importante que o Humberto Louser ele faça essa leitura durante a partida, para que possa fazer com que o time dê uma resposta durante o jogo ou no segundo tempo. Pois é, eu admito a você que estou com saudade de ganhar do Palmeiras na Ilha do Retiro, viu? Porque lá em São Paulo já acostumei, mas na Ilha do Retiro tá complicado, viu? Eu não lembro quando foi a última na ilha, mas em São Paulo... 2013. Acho que foi 2013. Fred Nunes, né? Enfim. Fred Nunes. Pois é, então já tá na hora já de vencer aqui na Ilha do Retiro. Jogo amanhã às 4 horas da tarde. Luan, muito obrigado pela tua participação. Bom final de noite aí, tá? Espero que a chuva dê uma melhorada. E bom domingo aí, pessoal, lhe acompanhar aí no Leia Já. Sempre bom te receber. Bruno, obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre à disposição. Você chamou, tô dizendo sim. E é um prazer estar aqui para a gente falar do Leão e falar dos adversários do esporte. E sempre que precisar, contar. Lucas, abraço. Valeu, meu querido Lucas Vasconcelos também. Sempre bom te receber, Lucas. Eu que agradeço fazer programa com você, com o Luan Amaral, 2 pessoas que eu gosto bastante. Você fica feliz, né, Lucas, fazendo o programa? Eu fico feliz em dobro. Vamos sorrir. E por Luan Amaral. Eu fico feliz em dobro. E agradecer também ao convite. E espero que o torcedor tenha ficado bem informado aí com esse programa. E até uma próxima participação. Valeu, pessoal. Like, marcação. Você na cola de tudo que acontece com o Leão. Lembrando, domingo tem muita coisa boa aqui na tela. Daí eu pratico Esporte TV. Abraço pro Lucas, abraço pro Luan e para todo o torcedor rubro-negro. Você que está acompanhando agora, noite ao vivo, de madrugada, que vai acompanhando domingo de manhã. Enfim, muito obrigado pela tua audiência. Deixa o like, compartilha, segue a gente nas redes sociais. E agora eu tô imitando o nosso querido Casemiro Miguel. Um abraço a todos. Valeu, pessoal. Até semana que vem.